ou as principais reuniões acontecem aqui. Aí, o presidente Lula, ele tem sido um grande ativista na defesa da mudança climatérica. Ele, Uhum. recentemente, o ano passado, se não me engano, não tivemos ocasião de fazer um programa juntos em Paris, sob o patrocínio do governo de Macron. Houve esta sentada sobre o investimento nas energias limpas, na mudança climatérica. Lula foi muito forte, foi muito Sim. crítico e defendeu muito aí a reserva mundial que é a Amazônia. Podes falar um pouco da linha estratégica do Lula, assim, tópicos muito superficiais? Com relação à questão ambiental, e aí eu falo desde o governo Lula de 2002, tá? Governo Lula primeiro e governo Dilma Rousseff depois, e agora, no terceiro mandato de Lula, nós Uhum. temos uma política ambiental que é das melhores da história do Brasil e talvez de maior sucesso no mundo. Por quê? Problemas que nós temos no Brasil muito graves, tá? A política extrativista, e aí quando eu falo extrativismo, por exemplo, mineração, que eram feitas de maneira muito voraz, como ainda acontece hoje em dia na África, em especial no Congo, sem nenhum tipo de controle ou fiscalização ou alguma técnica para impactar menos o meio ambiente. E Uhum. os governos do Partido dos Trabalhadores especificamente sempre mostraram uma preocupação em, primeiro, essas atividades, em especial a mineração, não prejudicarem a vida do trabalhador, então há uma política ligada à segurança do trabalho, proteção da saúde das pessoas que trabalham nesse segmento, muito forte, uma política de fiscalização e controle também para evitar o garimpo voraz ou aquela mineração desenfreada que causa danos muito graves ao meio ambiente. A mineração causa dano sempre, mas se ela for feita debaixo de normas de segurança e de fiscalização na área ambiental, o impacto é muito menor e você tem como compensar e evitar tragédias, tá? Como a que Uhum. aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil, quando a barragem da cidade de Mariana, em Minas, rompeu e acabou contaminando todo o Vale do Rio Doce. Então, é uma linha muito positiva. Outra coisa positiva também, a política de proteger povos tradicionais que trabalham naquele ecossistema, como comunidades ribeirinhas, povos indígenas, e essa política foi perdida depois da saída de Dilma Rousseff. Nós tivemos um avanço muito grande do garimpo, e principalmente garimpo ilegal e voraz, grilagem de terras, ou seja, invasão por parte de especuladores para Uhum. pegar áreas que eram de floresta, desmatar e transformar em propriedades rurais privadas, por meio de uma invasão, uma colonização ou tomada de terras à força. E agora, com o retorno de Lula à presidência, medidas estão sendo tomadas para tentar, primeiro, estancar a agressividade que nós estávamos tendo de desmatamento e danos ao meio ambiente e às comunidades indígenas em especial, e retomar a política. Então, assim, tá bom? Não, não tá bom. Por quê? Porque nós estamos tendo que reconstruir tudo aquilo que foi destruído no governo anterior, Uhum. mas o desmatamento caiu vertiginosamente, tá? As comunidades indígenas, inclusive casos que tivemos no governo anterior, porque era incentivado o garimpo ilegal de garimpeiros que violentaram indígenas e tudo mais. O garimpo ilegal diminuiu infinitamente, então vamos por um bom caminho. Agora, o que eu noto, e aí é uma deficiência não só do governo Lula, mas eu noto de todos os governos da história do Brasil e da América Latina, é que se pensa muito em proteger áreas de floresta,
mas eu não vejo políticas eficientes, e claro, isso tem a questão do diálogo entre os governos dos municípios e o governo federal. Políticas de proteger a cidade, fazer as cidades mais verdes, isso nos faz falta. Por quê? Nós criamos, por exemplo, ilhas de calor. A cidade do Rio perdeu muito da sua arborização urbana. Sem Hum. árvores, nós temos um aumento de temperatura na Mas cidade. Aí nós esta, criamos. esta Sim, parte, Tenório, é sim. interessante. Como é que Rio de Janeiro está a perder a arborização? Porque nós sabemos que Rio de Janeiro foi sempre uma cidade muito ecológica. O que é que tem acontecido para perder a arborização? Esse histórico de cidade ecológica, e até pelo patrimônio histórico, natural, cultural que nós temos, mas na prática, a cidade do Rio de Janeiro tem um grande problema. O que as pessoas assistem nas novelas ou nos filmes em geral é uma Hum. fração muito pequena do município do Rio de Janeiro. Eu nem falo da zona metropolitana, que é infinitamente maior. Só o município do Rio, ele tem mais que o dobro da área do país de Singapura, tá? Hum. A cidade tem muitos morros. Ah, eu vi na favela a favela num filme, numa novela do Brasil. Em geral, nós temos, e pasmem vocês o que eu vou falar, Mano Álvaro, mas existe existe uma espécie de favela de elite aqui na cidade. Por quê? Uau. Aquelas favelas, comunidades pobres que ficam em áreas turísticas junto aos bairros nobres, por exemplo, a Rocinha e o Vidigal, que ficam na Zona Sul, perto dos bairros do Leblon, que é o Uhum. bairro mais caro do Brasil em metro quadrado, e o bairro de São Conrado. Essas favelas têm, esses pobres das favelas da Zona Sul, têm um tratamento privilegiado em relação aos moradores de favelas da periferia do Rio. Ou seja, uma favela pobre dentro de uma área de periferia que já era pobre, tá? Hum. E então nós vemos muito verde, em geral, é nessas áreas onde o turista vê. Mas nos bairros da periferia, com o avanço da especulação imobiliária e a falta de política urbana, ruas que eram verdes no passado, ou morros que eram verdes, foram sendo invadidos, né? E árvores Ok. cortadas e A a expansão das expansão favelas. voraz sem nenhum, não só favelas, mas nos bairros. Por quê? Uhum. Digamos, bairros como o bairro que eu moro hoje, tá? O bairro Ok. tem um padrão de lotes de 500 metros quadrados, terrenos 10 por 50. Há 50, 60 anos atrás, quando meu avô veio morar aqui nesse bairro, Uhum. nós tínhamos todas as casas com quintal grande com muitas árvores e árvores nas ruas. Infelizmente, durante esse tempo, foram se construindo, algumas casas foram demolidas, viraram prédios, outros lotearam os terrenos para fazer vilas e tudo mais, e as árvores foram desaparecendo. Então, hoje, se você olha por uma foto de satélite bairros da periferia do Rio, eles são Hum. todos concretados, são impermeabilizados. Tipo, uma grande avenida que tem próximo onde eu moro, ela há 40 anos atrás ela era verde de ponta a ponta, hoje não tem mais nenhuma árvore. Por quê? O comércio, em Hum. especial as grandes lojas, tiravam as árvores porque é, impedia a visibilidade da fachada, dos letreiros. E era uma política muito estúpida. E como não tem um controle, não tem uma reposição, somado aos morros que vão sendo invadidos, Hum. nós perdemos a cobertura verde. Perdemos com isso a nossa fauna também. Por exemplo, hoje é muito difícil você ver no bairro que eu moro, em algumas áreas, pássaros, aqueles insetos que a gente via quando criança, joaninhas, aqueles bichinhos Aham, coloridos. aham, aham. Você Ok. não, aqueles micos, aqueles macaquinhos que víamos nas árvores, você não vê mais. E essas zonas que perdem as árvores no meio urbano, elas se tornam mais propensas ao calor. Então, nós criamos aqui o que chamam, tecnicamente tem uma explicação melhor, mas eu sou da área de direito, não sou da área de engenharia ambiental, mas tentando Ambiental, ok. explicar.
você cria ilhas de calor ou microsistemas climáticos, onde você tem numa área densamente urbanizada e sem uma jardinagem urbana, um verde urbano, uma área onde você chega em pleno inverno e está 35, 38 graus, e aí se eu pego o carro e vou para o interior, para uma área próxima aqui de Morros Verdes, em uma cidade a 2 horas do Rio, eu vou encontrar uma diferença de até 15 graus de temperatura para menos, por conta Este é o desse... problema, este é o grande problema, por Sim, exemplo, que a cidade de Luanda está Luanda, passando por isso. Você deve saber, aquela zona sim, toda que era ali não é o Luanda Sul, eu estou querendo ali onde tem o Viana. a Eu lembro Viana. no Viana, Mano Álvaro, meu Uhum, ex-patrão, na época que eu trabalhava aham, com os irmãos de Angola, ele me ofereceu uns lotes lá no Viana para me pagar uma comissão que eu tinha direito, e ele aham. falou, Tenório, eu vou te dar os lotes lá no Viana. E eu falei, eu não quero porque assim, não compensa nem eu pagar uma passagem para ir lá murar o terreno, porque aquilo é só mato. E o Viana hoje, que era uma área de verde, né, muita árvore, muita coisa, hoje você anda, não tem arborização nas ruas, Não. tá Mesmo o tudo cacoaco, asfaltado ou barro seco. o cacoaco também que era tido como uma reserva verde, não é? Pulmão Sim, verde para Luanda, aquilo está todo desmatado, está tudo cheio de novas casas, casas cimentadas. Imagina, tu sim. conheces Luanda, a gente que constrói e depois nem sequer passa, digamos, como é que se diz? O reboque, esse é os termos que se Aqui é usam em Angola. embolso. Aham, é o Ok. reboque. O Aham, reboque, né, para depois colocar a tinta, fica só assim o bloco em si. E sabe, bloco em si aham. é areia, cimento e mais aí, aquele outro material de colagem. Então, aquilo aumenta o calor. E outra, Sim. Luanda têm o hábito de utilizar 2 tipos de telhado. Eles usam a chapa de zinco, que é Aham. terrível, É e outro amianto, sim. e amianto, que é perigoso e nem sequer se Aham. faz uma campanha para se, tirar todo o amianto da cidade de Luanda, porque Uhum. aquilo, cria leucemia e por aí Sim. fora. Portanto, é cancerógeno. Não sei até porque que Angola não tem muitos problemas de câncer, não é, de amianto. Uhum. Então aquilo cria calor Aham. tremendo, é um problema. Sim, Agora então, é a mesma situação. Ou quer ver um outro problema grave que nós temos aqui, na cidade do Rio de Janeiro, tá? É, o pessoal olha as praias, Copacabana, Ipanema, praias bonitas, o povo lá tomando banho, mas não imagina o grau de contaminação. Em Luanda, isso não está disfarçado ainda, porque você tem, por exemplo, tinha uma praia que saía de Luanda para o sul, que virou uma área urbanizada meio favelizada e eles estão jogando o esgoto ali na areia. Não sei se não lembro o nome do lugar agora, que está muito sujo. Aqui no Rio, aquela fala assim, tem zona tratamento. do estás a falar do Eu não Luanda lembro o nome. Sul? Luanda É indo Sul, para o Luanda Sul, indo para o sul. Benfica, ou então Eu estás a não. falar da Corimba? É Corimba, é uma área que ficou favelizada, Corimba, Sim, é que teve um Corimba, sim. crescimento bem, tá bem favelizado. Que tinha até uma colônia Sim, de pescadores antigamente, né, que era até sim. muito bonito, e agora virou uma Uhum, favela. uhum. Mas É vamos lá. Corimba. Aqui no Rio, o problema que Uhum, nós temos gravíssimo. Tem um emissário de esgotos e dizem que tem tratamento para lançar em alto mar o esgoto da cidade. uhum, Mas o emissário ele vai, parece que até 6 quilômetros, alguma coisa assim, de distância da orla. E uhum, o emissário recebe esgoto de mais ou menos, tá? Alguma coisa em torno aí de 6 a 8 milhões de habitantes da cidade. Então é um volume de esgoto que é maior, incomensurável. Aquele sim. esgoto vai para alto mar, ele dilui, mas a correnteza traz de volta os contaminantes. Então você não vê a sujeira, que ela está diluída. Mas aquela água que parece estar limpa, que até botam lá, é própria para banho, botam bandeira azul e tudo, Uhum. mas ela tem um grau de contaminantes e a longo prazo aquilo gera doenças.
aquilo contamina o nosso pescado. E assim, não se tem ainda uma solução. Fizeram muito? Já fizeram muito. Tem emissário. A gente não vê hoje o esgoto in natura na praia, como era lá, é agora lá no Curimba, né? Uhum, Mas tinha uhum, que buscar soluções mais eficazes. E eu comento isso aqui no seu programa porque eu sei, Mano Álvaro, tá? Que tem gente ligada à presidência da República aí em Angola, lá em Angola, que nos uhum. assiste. Entendeu? O Benhaja é visto por gente que forma opinião e está no poder em Angola. Então é um apelo para poder, no futuro, nossa terra ser muito melhor. De facto, Francisco, muito forte esse testemunho sobre o Rio de Janeiro e a ecologia. E queria só perguntar a última sobre a questão climatérica, ecologia. Eu estive em Recife, que eu nunca estive no Rio de Janeiro, mas eu já estive Aham, no Brasil, estive em Recife, gostei de lá estar, come-se bem, muito boa uhum. comida, a terra em que é Pernambuco, né? É Sim, Pernambuco capital de e tal, Pernambuco. de Pernambuco. Eu queria saber, porque eu vi que também aquela cidade é muito verde, né? É muito verde. Existem Aham. também alguns problemas idênticos que acabaste de explicar, porque eu fui lá visitar mesmo, aí algumas Como favelas e turista. tal. Não, eu fui lá em missão de serviço e Aham. fomos com uma missão específica e visitar zonas digamos, faveladas, porque tinha lá projetos muito bons, não é, de Sim. defesa da criança e tal. Aham. Então, eu vi também esse problema, os rios, porque ele tem como é que posso dizer, um O Rio rio que diz Capiberibe, que tem vários braços, e aí eles chamam até Veneza, Recife de Veneza Brasileira, que é uma cidade com muitos rios. é E é muito uma. giro. Sim. É muito giro. Eu E, naveguei aquele rio, entramos aham, naquela e ali sim. vimos muitas favelas que têm esses problemas também de esgoto e tal, e por aí fora. Mas o que eu queria saber é o seguinte: entre Rio de Janeiro e, o Recife, em termos ecológicos, o que é que está hoje em dia em melhores condições, o Recife ou o Rio de Janeiro? O Recife está melhor por um motivo muito simples. A cidade é menor e a população é muito menor que a do Rio. Mais ou menos um quinto da população da cidade do Rio de Janeiro, Hum, tá? uau! Então, por conta disso, a situação deles é bem melhor. Mas, por exemplo, se você for em Recife numa favela, você deve ter conhecido Brasília Teimosa, que é uma Hum, favela que era uma antiga colônia de pescadores, ela fica à beira-mar no Recife, depois das praias ali turísticas de Boa Viagem e tal. Boa Viagem e Essa tal. Acho que é, eu vi essa essa zona, sim. essa favela é uma favela, digamos, é a elite dos favelados. Por quê? Por ela ser bem centralizada e próximo dos bairros turísticos, ela tem um tratamento especial, tá? Se Ok. você fosse para periferias, aí, claro, no caso do Recife é diferente, porque quando você se distancia do centro, a densidade urbana diminui, Hum, tá? hum, Aqui no Rio, não. Você vai andar para outras cidades vão emendando com o Rio, na zona metropolitana, de forma que você vai ter um empobrecimento, mas a densidade populacional muito grande. Então, tudo concretado. Esse fenômeno vai passar também em Luanda. Em Maputo, não. Quem nos assiste em Moçambique, porque Maputo é muito menor. E Maputo ainda tem área para expandir. Tanto que a uhum, população, apesar do colapso do lixão de Maputo, que eu vi há uns tempos a situação, uhum, você tem para onde a cidade crescer tranquilamente. Rio, especificamente, e São Paulo, não tem como. Você, por exemplo, tem bairros que você não tem uma praça. E não tem onde fazer uma praça, um parque, uma área de lazer urbano, uma ciclovia para caminhada, porque não tem espaço. É muita gente. E hum. muita gente amontoada e o bairro cresceu sem uma organização, uma urbanização. E agora, para consertar, fica quase impossível. Impossível. Ok, ok. Obrigado,
Tenório por nos atualizar sobre a ecologia aí do Brasil. É sempre bom termos esses dados, digamos, sem filtro, não é? De outras paragens do mundo, principalmente o Brasil, que é um país muito amigo e irmão de Angola. É bom estarmos na página do dia, porque a mudança climatérica é um tema atual e não é porque nós em África poluímos pouco que este não é um problema que tem a ver conosco. Atenção, o mundo todo está a ser agredida por esta mudança climatérica. Mesmo as temperaturas em Angola fazem-se sentir, fazem-se sentir. Nós também em Angola temos um outro problema. Pelo facto de não termos uma energia, um fornecimento de energia adequado, estável, temos o problema dos geradores. Aqueles geradores que poluíram a cidade de Luanda. Portanto, primeiro, temos a poluição da presença de tantos geradores, temos a poluição do combustível, não é? É porque o gerador usa combustível. E qual combustível Sim, nós utilizamos? Em Angola não usam o combustível verde, o combustível filtrado. Temos um combustível que, digamos assim, polui bastante. Toda aquela fumaça. Imaginem, não sei quantos geradores tem Luanda. Luanda hoje está com 12 milhões de habitantes, 10, 11, 12 milhões, por excesso ou por defeito. Entre esses 12 milhões de habitantes, podemos garantir que 9 milhões de habitantes de Luanda têm gerador. Existem aquelas máquinas que funcionam com a gasolina e tem aquelas que funcionam com a naftalina, que é o diesel. Agora, que é o sim. gasóleo, para quem não entende essas terminologias, né? O Emerson está aí conosco. Que é a naftalina. Uhum. Então, imaginem toda aquela máquina trabalhar, há quem faz funcionar a máquina de noite, há quem faz funcionar de dia, aquela fumaça toda. Tu olhas para o céu de Luanda, está toda ela, está todo cinzento, não é? Está fusco, está grigio. E outra, o utilizo de máquinas de alta cilindragem. Esse é um outro fator também de poluição, entre outros assuntos. Portanto, a problemática das mudanças climatéricas é um assunto também que tem a ver conosco, e se não se exigizar políticas de ampliar as energias limpas em Angola, teremos problemas graves daqui mais 20 anos. Seja bem-vindo, Emerson. Muito